Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo, pessoal. Sou José Lucas Brito, estou educadamente invadindo o seu celular ou o seu computador para mais um episódio do podcast Hora do Concurso, produzido pela Degrau Cultural. E estamos aqui novamente para a gente aprofundar mais sobre o conteúdo programático do concurso de 2.000 vagas para soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Se você pretende disputar uma vaga de soldado, cargo que exige o nível médio de escolaridade, recomendo que você fique com a gente até o final, pois vamos trazer muitas dicas sobre a disciplina de matemática. Como eu não sou um descendente de Pitágoras, muito menos herdei a sabedoria de Tales de Mileto, deixo a missão de passar as orientações para essa prova com o professor Tiago Nunes, que leciona essa matéria nos cursos da Degrau Cultural. Seja muito bem-vindo, professor Tiago. Obrigado, meu amigo José Luiz Fernando. É um grande prazer estar aqui com vocês para conseguir atingir o máximo de alunos possíveis para conseguir transmitir, né? Desenvolver um conhecimento para cada um desses ouvintes que estão aqui nos ouvindo, até mesmo visualizando, né? Então, quem está nos vendo aqui também, seja sempre todos muito bem-vindos. A matemática não é um bicho de 7 cabeças, é só você falar assim. Vamos lá. Com certeza, o professor falou visualizando, quem está nos assistindo pelo canal da Degrau Cultural, pelo YouTube, com mais de 100 mil inscritos. Não posso esquecer também de chamar aquele que domina muito a matemática, especialmente a matemática para definir quanto de mesada os filhos dele vão ganhar. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Fala, José. Fala, professor Tiago. Alô, ouvinte. Prazer estar aqui mais uma semana com vocês, aqui participando desse podcast, né? Com o José, sempre aí muito criativo, né? Ao fazer as minhas apresentações, né? Mas, assim, eu acho que a gente hoje vai tratar de um tema muito legal, né? Que é um concurso do momento, é o concurso da PM, né? Muita gente aí, com certeza, vai se inscrever nesse concurso, né? E matemática sempre é, né? Aquele terror dos concurseiros, né? O concurseiro tem certo pavor da matemática, né? E às vezes talvez não tenha nem tanta necessidade disso, né? Quem vai falar se realmente tem ou não tem é o professor Tiago, né? Eu acho que de repente pode ser até uma disciplina até das mais tranquilas na prova, quem sabe? Quem sabe, né? Eu acho que teve disciplina aí que pegou mais pesado que matemática. Então, de repente, não vai ser tão complicada a matemática assim. Já falamos disso aqui, inclusive. Exatamente. Direito penal, processual penal que o diga, né? Administrativo, sobretudo, que eu acho que foi a disciplina que realmente trouxe um pouco mais de complexidade, né, ao concurso. Então, de repente, matemática não vai ser isso tudo. Vamos ver. Eu estou falando aqui por mim, não estou falando pelo professor. De repente ele vai aqui falar, vai nos contradizer, vai falar, opa, matemática está complicado pra caramba. Não sei, vamos ver o que o professor vai falar, José. Certo. Eu só te anunciei assim, a questão da mesada, mas é sempre bom os pais darem aquilo que a criança precisa, porque minha mãe, quando eu era jovem, me deu o dinheiro do lanche, eu gastei com lanche caro, fiquei a semana toda com fome na escola, porque eu gastei tudo que eu tinha para usar na semana. Aí o problema não é matemática, o problema é economia. Mas depois disso eu não soube fazer economia, gastou demais. Depois disso eu virei o pão duro da família, né? Mas enfim, falando agora de matemática básica, que é o nosso tópico da nossa conversa, essa é uma das novidades deste concurso de soldado da Polícia Militar, já que ela não tinha sido cobrada no concurso de 2014. Como sabemos, é grande a quantidade de concurseiros que têm um certo pavor dessa matéria, como o próprio Luiz Fernando falou na saudação dele. Professor, como superar esse medo e estudar matemática de forma eficiente para esse concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sabendo que as provas objetivas já estão agendadas para o dia 27 de agosto?
Então, José Luiz, a matemática, como vocês bem falaram, ela é complexa, né? A matemática ela é complexa porque gera... A galera nem tem dúvida, ela tem uma dívida passada, né? Então, desde lá da escola, você já vem com uma dívida e quando chega no concurso público, isso estoura. Então, a galera tem as dificuldades por conta disso. Mas o principal momento que a pessoa tem que ter para si é aceitar. É a aceitação. Olha, tem matemática no meu concurso. Eu vou ter que estudar matemática. Muitas das vezes a gente fica se negando, né? Pô, tem matemática. Ai, meu Deus, eu não gosto disso. Mas não é o fato de gostar. É o fato que tem que aprender. É o fato que você tem que estudar matemática. Você não tem a escolha agora. Vou estudar ou não vou estudar. Tem que estudar. Então, a matemática, a gente concorda. A matemática ela não é fácil. A matemática ela é complicada. Mas... na medida que você fala não para si, aí complica cada vez mais. Aí você não vai aprender mesmo. Então, o primeiro momento é você aceitar. Fala sim para a matemática. E começa a estudar. O desenvolvimento vai ser melhor, né? Vai começar a entrar algumas informações na tua cabeça que você vai levar para a vida. Então, é isso. Aquilo que você está disposto a aprender é válido demais, porque você vai aprender, vai executar, e aí, meu irmão, é só concurso a concurso para frente. Com certeza. Eu passei por essa experiência até na minha passagem como concurseiro, né? E eu tinha medo de raciocínio lógico, e aí a partir do momento que eu comecei a estudar principalmente a parte da Bela Verdade, aquilo ali ficou fácil para mim. Então você não pode ter medo, não pode ter esse receio de matemática, é importante você encarar essa disciplina. Mas eu queria, professor, que o senhor explicasse qual a melhor forma? Existe uma forma mais eficiente, mais competente de estudar matemática para esse concurso de nível médio que a Polícia Militar está abrindo? Então, a prova já está batendo, né? Já está batendo a porta. Então, a principal situação é você fazer resumo. Resumir algumas referências teóricas, né? Por exemplo, eu vou estudar a razão. Então, você começa a se perguntar o que você sabe de razão. E começa você a anotar. É claro, você já precisa ter visto. Então, ver a matéria é importante. Tá? É importante que você tenha a matéria. Eu peguei, eu dei uma olhada em razão e proporção. Você foi lá, leu, já tem uma base teórica? Já. Agora você faça a tua. Faça o teu resumo. Porque só assim você vai saber onde você está pecando e onde não. Onde você está bem, onde você não está bem. Então, no momento de agora, né, dessa prova da PM, o que é importante para você estudar e ter uma eficiência na prova é que você faça resumo de todas as suas partes matemáticas. Essa é a parte mais importante, para você começar a descobrir aonde você tem a maior dificuldade. Eu sei, José, que alguém vai falar assim, olha, mas eu tenho dificuldade em tudo. Calma. Aí você já está se negando. Tira essa parte negativa da tua cabeça. Aceita a matemática. Você não tem dificuldade em tudo. Você pode ter dificuldade em algumas partes matemáticas. E essas partes matemáticas, você vai ter que solucionar. Você tem um tempinho até a prova. Eu tenho certeza que você vai. E é engraçado, né? Assim, a gente fala assim, a gente vê muito candidato com esse medo de matemática. Você está falando desse medo, às vezes, bobo, né? Desnecessário. Porque matemática, na maior parte das vezes, geralmente todo mundo viu matemática na escola, né? Não é a mesma coisa, né? Porque a prova de concurso ele é muito mais difícil e tal, mas ele viu matemática na escola. E aí a pessoa, às vezes, tem que estudar uma série de disciplinas de direito e não tem esse receio. E a pessoa nunca viu direito na vida. É esquisito, né? Você falou muito bem, Luiz. Você falou muito bem. Porque você não tem direito na escola e você só quer estudar direito aqui e tem facilidade no direito. Aí a matemática que você já viu, quando chega no concurso público, você tem medo da matemática. É trauma, deve ser trauma. É aquela dívida que eu falei que você tem lá do ensino fundamental, né? Mas isso aqui no concurso público você tem que deixar para lá. Eu não aprendi no ensino médio, não aprendi no ensino fundamental,
Beleza. Então, agora eu tenho que correr atrás do meu prejuízo. Eu tenho que correr atrás do prejuízo. Então, eu tenho que me enfiar a cara ali no livro, eu tenho que estudar, eu tenho que assistir lá minha videoaula, eu tenho que assistir lá no meu curso presencial e eu tenho que me dedicar. Então, a dedicação do concurseiro é primordial para uma aprovação, para um sucesso. Então, a prova da PM não vai ser diferente. Muitas das vezes, o aluno que estava estudando para PM já estava estudando há muito tempo e quando veio o edital, levou um banho de água fria, porque o edital trocou todo e inseriu a matemática. E quando inseriu a matemática, virou uma loucura, né? Só que essa loucura, você tem que pegar esse... Como que a gente fala? É nas dificuldades que a gente se enfrenta, né? Que a gente se encontra. Então, se a matemática é a sua dificuldade, coloca ela em favor a você. Ela que tem que te ajudar a passar ali na prova. Você vai estudar muitos direitos, mas você vai estudar muito mais na matemática, porque você tem dificuldade na matemática. Então, se você tem dificuldade na matemática, muitos também têm. Então, você tem que largar à frente de muitos dos outros concurseiros que têm essa dificuldade. Você tem que tirar uma nota maior do que a dele. Então, só depende de vocês, né? Só depende do aluno, só depende do concurseiro. Então, professor, mesmo quem deixou para iniciar a preparação agora, né, que o edital saiu, ou que começou a estudar pelo menos 3 meses, cerca de 3 meses para essa prova, dentro dessas condições, ainda é possível obter um bom aproveitamento nas provas e conquistar a tão sonhada aprovação? Com certeza, com certeza. Essa pergunta, José, muitos me fazem também. Chega, professor, será que eu consigo? É claro que consegue. Tudo depende da pessoa, da força de vontade da pessoa, da disponibilidade da pessoa. Eu costumo até falar assim, meu amigo, você tem quanto tempo para estudar? Pô, professor, eu só tenho 1 hora. Então, que essa 1 hora seja muito bem proveitosa. Então, você tem que aproveitar essa 1 hora sem mexer no telefone, sem olhar para a televisão, sem mexer no computador. Você tem que utilizar essa 1 hora de estudo. Porque, muitas das vezes, a galera não tem um bom aproveitamento porque pensa que está estudando certo. Mas, na verdade, só está se enganando, né? Tiago, eu tenho 3 horas para estudar, mas 2 horas está mexendo no telefone. Toca o WhatsApp, vai lá dar uma olhada. Pega uma música, toca uma música no YouTube, vai lá dar uma olhada. Passa o futebol na TV, vai ligar para ver. Então, a galera tem que ter um foco. O foco é primordial. Então, faltam a galera que está estudando há 3 meses. Dá? Claro que dá. Claro que dá. Só tem que ter o foco. Tem que ter o seu momento de estudo. Tiago, eu não tenho tempo mesmo. Eu só tenho tempo na hora que eu estou indo para o trabalho e eu pego para ler. Então, que aquele momento seja o melhor possível. Tiago, eu só tenho na hora do meu almoço. Então, que na hora do teu almoço, você ali almoçando, seja o melhor possível. O podcast também é muito interessante, José e Luiz Fernando, porque a pessoa pode escutar, coloca o fonezinho ali, vai escutando. A pessoa, quando tem uma videoaula também, coloca ali, vai escutando. Então, muita coisa dá para você escutar. Escutar é melhor do que leitura. E quando você lê, é melhor você ler falando, porque você consegue memorizar mais rápido. E principalmente na matemática, porque na matemática só a leitura não basta. Se você não colocar no papel, vai ficar perdido. Então, aquela informação que você leu, se você não praticou, está perdida. Você pensa que está tudo certo, mas não está. Às vezes, quando a gente chega na sala de aula e dá a matéria, quando chega na semana seguinte, a pessoa fala assim, professor, eu esqueci. Mas sabe por que esqueceu? Porque não praticou. Então, é importante que o aluno hoje, falta pouquíssimo tempo, que ele leia e pratique. Porque se ler e deixar, vai acabar esquecendo. Então, estudar certo é primordial. Então, estudar certo é você aproveitar o tempo que você tem, independente de quanto tempo você tem. E, mestre, assim, a gente já falou aqui que matemática é uma das novidades do concurso, né? Não caiu no concurso anterior, de 2014, está caindo no concurso desse ano de 2022. O programa do concurso para soldado, ele veio dentro do que se esperava
para um concurso de soldado, mesmo da PM do Rio, ou ele trouxe assim, assuntos que não são muito cobrados em concurso de nível médio, em especial para a carreira de soldado? Então, para a carreira de soldados da Polícia Militar, ela passou um pouquinho do ponto, tá? Passou um pouquinho do ponto porque ela deu como matemática básica, e a gente entende, claro, como matemática básica, soma, subtração, multiplicação, divisão, mas só que essa parte está inserida entre outros pontos, só que ela colocou uma parte de geometria, ela colocou a parte de teorema de Pitágoras, então ela já foge um pouquinho dessa matemática básica, entende? Dentro da área matemática de concurso de nível médio, isso fugiu. Inclusive, com a matemática básica, veio escrito o raciocínio lógico. Então, está além do que é a matemática básica, perfeito? Então, ela fugiu um pouquinho. Então, a gente tem que dar uma atenção maior a essa parte que fugiu. Exatamente isso que eu ia comentar, mestre, exatamente. Você pega ali o programa, você vê que tem ali os conceitos básicos da matemática, né? Você vê que o edital trouxe ali alguns conteúdos de geometria e colocou o raciocínio lógico de uma forma assim genérica, escreveu apenas raciocínio lógico, né? Você acha que o IBAD, que é a banca organizadora do concurso, ela vai tentar equilibrar essas 10 questões ali com esses 3 conceitos, matemática, geometria e raciocínio lógico, ou você acha que tende a pender para algum deles? Você está imaginando assim 4-3-3, né? Para você ter a formação de time de futebol, né? Está imaginando alguma coisa assim nesse sentido? Ou você acha que não, de repente, matemática, 6 de matemática, 2 de raciocínio lógico, aí ficam sobrando mais 2, né? E 2 de geografia, geometria. O que você está imaginando aí em relação a esse conteúdo, já que são 10 questões à prova? Então, eu fiz um mapeamento da IBAD. Eu pesquisei muito sobre a IBAD e deu para perceber que, em algumas questões, ela utiliza 3 pontos em uma mesma questão. Então, ela vai interdisciplinarizar. Então, eu já peguei questão da IBAD que tinha razão, proporção, teorema de Pitágoras e áreas. Então, ela utilizou muitos assuntos dentro de uma mesma questão. Então, o que eu acredito da IBAD, ela vai cobrar quase todos os pontos. Então, se ela não cobrar o ponto único, ela vai cobrar com outro. Então, ela já facilitou também uma situação que ela não cobrou regra de 3 composta e ela não cobrou o MDC. Então, ela só cobrou regra de 3 simples e o MMC. Já é um ponto a menos dentro da matemática que dá para se utilizar dentro de outro assunto. Agora, eu acredito que vem ali umas 6 realmente de matemática, que venha umas 2 de geometria, mas com conceito ainda matemático, tá? A geometria é matemática também, né? Mas só que uma outro campo. E do raciocínio lógico, ele deixou lá explícito para a gente probabilidade. Ele soltou a probabilidade lá. Eu acredito que dentro daquele raciocínio lógico, ele ainda vai inserir alguma coisa de análise combinatória para chegar lá na probabilidade. E dentro também do raciocínio lógico, alguma coisa de orientação espacial, orientação temporal, sequencial, figuras, letras. Eu acredito nisso, tá? Então você está imaginando 6 de matemática, 2 de geografia e 2 de 6, 7, 8, 9, 10. E 2 também de raciocínio lógico, é isso? Isso aí. Eu acredito que vai seguir esse caminho mediante a tudo aquilo que eu vi sobre a IBAD. Boa, boa. Agora, mestre, e quais são esses assuntos? Assim, você falou que o IBAD vai tentar, provavelmente, encaixar o maior número de assuntos nas questões, né? Mas tem alguns assuntos que se destacam mais, que os candidatos têm que dar uma atenção especial, que pode ter questões um pouco
a mais sobre esse assunto, ou que são questões muito recorrentes nas provas do IBAD, né, que o candidato tem que ficar atento a isso aqui o IBAD está quase sempre cobrando em todas as provas. Quais são esses assuntos? Tanto de matemática, como de geografia e de raciocínio lógico. Olha, na parte matemática, em todas as provas de 18 para cá, todas tiveram razão em proporção. Todas. Então, você pode ter certeza que razão em proporção vai estar lá. Aí a gente incrementa, né? Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, são questões certas. E eu vou além, ô Luiz Fernando, eu vou além. Nas questões de razão e proporção, são questões basicamente iguais que está sendo cobrada ano a ano. Iguais. Então, se o concurseiro der uma olhada nas provas anteriores, vai perceber isso. E percebendo, já larga na frente na resolução de uma possível questão lá no dia 27. Então, vamos lá. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem, são assuntos basicamente certos. Agora, geometria largou, superou toda essa parte. A geometria tem mais questões do que razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Então, você pode ter certeza também que vai ter uma questão dessa. Agora, na parte de geometria, já dando um sinal, hein? Anota o que eu estou falando. Na parte de geometria, que é a parte de área, volume, né? Essa partezinha aí de áreas e volumes, ela vai cobrar a parte do sistema métrico decimal. Aquela situação, eu tenho um retângulo com 30 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura, mas está te pedindo a área em metro quadrado. Então, você vai ter que utilizar o conceito lá do sistema métrico decimal para você transformar de centímetro para metro. Então, com certeza, pelo que eu vi da prova da IBAD, das questões da IBAD, ela vai cobrar isso. Com certeza. Maravilha, ou seja, já temos aí o prognóstico, né, do que pode aparecer nas provas aí de matemática que vão ser aplicadas pelo IBAD. No dia da prova, vocês podem até depois conferir se o professor cravou os assuntos que realmente vão ser cobrados no dia 27 de agosto, vão ser as provas de soldado da Polícia Militar. Professor, ainda sobre, né, a IBAD, o que a gente pode esperar em relação ao perfil das questões no que tange a disciplina de matemática? O senhor acha que o nível de dificuldade das questões será baixo, ou seja, melzinho na chupeta, será mediano, ou o nível só Jesus na causa? Então, José, eu baixei algumas provas da IBAD para que eu fizesse a prova. Eu costumo fazer a prova e pensar como um aluno. Eu coloco um cronômetro do lado e eu resolvo como professor. E eu coloco depois um cronômetro do lado e tento resolver como aluno. Das dificuldades do aluno. Eu penso nas dificuldades do aluno, onde que ele pode pecar. Né? E eu consigo ter aí essa margem de tempo de resolução e eu consigo também verificar o que é fácil, o que é médio, o que é difícil. Então, das provas da IBAD, quando ela aplica prova com 10 questões, 3 são fáceis. 3 são fáceis. De 2, não vou cravar 3 não, de 2 a 3, tá? De 2 a 3 são fáceis. O que eu costumo falar também para a galera é o seguinte. Gente, você quer ser aprovado. E aprovado é quem tem maior pontuação. Né? Então, vai ter questões difíceis. Com certeza vai ter aquela questão difícil. E a questão difícil, se você errar, muitos vão errar também. Agora, o que você não pode errar é a questão fácil. Então, você tem 10 questões. Qual é a tua facilidade? Por exemplo, Thiago, eu tenho facilidade em MMC e regra de 3.
Então, a primeira coisa que eu vou verificar na minha prova de matemática é onde tem MMC e regra de 3. Já achei? Vou resolver. Qual é a minha segunda facilidade? É porcentagem, porque eu uso no dia a dia. Então, vou verificar onde tem porcentagem e eu vou lá resolver. Então, é importante que o aluno tenha a noção e a ciência do que é melhor para ele. Do que é melhor para ele, ele vai buscar na prova. Aí, depois, você bate cabeça lá nas questões difíceis. Então, o mais importante é você aplicar tudo o que você sabe nas questões relativamente fáceis para você. Gabaritou aquelas questões? Depois você parte para as difíceis. Mas pode colocar aí uma média de 2 a 3 fáceis e 2 difíceis. Essa é a média. E mais 5 medianas. O resto mediano. Isso aí. A gente pode considerar que é uma prova, então, de um nível médio de dificuldade, né? Fazendo uma avaliação. E quem acerta as difíceis, né, acaba tendo, como o professor falou, ganhando um ponto, assim, uma pontuação boa, apesar que na Polícia Militar a pontuação das questões é mais ou menos a mesma, né, o peso. Mestre, e aí exatamente a gente entra nessa questão assim para conseguir uma aprovação. É lógico que para conseguir aprovação você precisa ir bem em todas as disciplinas, né? Não adianta você ir bem numa só e na outra você ir mal, porque você não vai conseguir. Mas levando em consideração que se é um concurso aí que tem 2.000 vagas, vai ter gente pra caramba nesse concurso. O último teve 100.000 candidatos, né? O número de inscritos também não quer dizer grandes coisas, né? Porque tem muito inscrito, mas poucos candidatos, aqueles que realmente estudam, né? Mas, de qualquer forma, você está imaginando aí que para o candidato conseguir continuar no páreo nesse concurso, ele precisa acertar pelo menos o quê? 70% da prova de matemática? Você acha que é um quantitativo aí, que está no limite? Menos que isso, o cara praticamente está fora? Ou você acha que vai ser um pouquinho mais alto, precisa ser 80% da prova? O que você está imaginando? Olha, 70% da prova de matemática, dependendo como que vá nas outras, está dentro. 70% na matemática é uma pontuação muito boa para uma galera que tem uma dificuldade imensa e não estava estudando. Entende? Então, se fosse um outro concurso que já tivesse a matemática e a galera já estivesse estudando matemática há muito tempo, era outros 500, a gente iria subir. Então você acha que pode ser ainda um pouco menos essa, digamos assim, não é bem uma nota de corte, né? Mas você acha que a média ali dos candidatos não vai passar de 6, assim, a média, a maior parte ali vai ficar com uma nota de 5 a 6? Acredito. Você acredita que vai ficar por aí? Então quem pegar o 7, com certeza está dentro, é lógico, dependendo dos outros. Dependendo dos outros, voou. Brilhou, como diz um amigo meu, brilhou. Já foi. Mas agora você me deixou na dúvida. Porra, 7 já é uma nota que o cara vai entrar. Pô, gabaritar deve ser difícil então, hein? Dá ou não? Gabaritar vai ter que suar. Porque vai ter 2 difíceis, né? Ele vai ter que dar investir mais no estudo. Não é impossível, não é uma banca tão complexa que não permite que o candidato gabarite. Né? Não é, claro, não é impossível. E a galera tem condição. Primeiro ponto é acreditar que tem condição. A galera tem condição de gabaritar a prova. Só que realmente é um pouco mais difícil. Tem que ser aquela galera que está muito bem preparada mesmo e valorizando o seu tempo de estudo. Justamente por conta de cobrar outros assuntos dentro de um mesmo. Né? Outros assuntos, 3 assuntos dentro de uma questão. Então, tem que ter um conhecimento um pouquinho mais amplo para colocar em prática dentro daquela questão que é um pouco mais difícil. Mas eu confio. Vai ter gente gabaritando e vai ter gente mandando mensagem aqui para a gente falando, gabaritei matemática. E amém. Amém. Vamos torcer para que sim, né? Como o professor falou, é possível. Vamos lá se dedicar que ainda tem 2 meses até as provas. Isso aí. E professor, também é chovendo molhada de dizer que a prática de exercício é uma das maneiras mais eficientes para se conseguir assimilar o conteúdo previsto a cair numa prova de concurso público. Vários professores passaram aqui e já recomendaram isso, né, de você investir na prática de exercícios. No caso da seleção de soldados da Polícia Militar, com que frequência os candidatos devem responder as questões de matemática básica até o dia 27 de agosto, quando está agendada a prova,
Lembrando que ele ainda tem outras 4 disciplinas, ambas com 10 questões a serem aplicadas, 50 no todo, que ele também precisa dar conta de estudar. Uma boa pergunta, José. A frequência tem que ser diária. Mas eu tenho 4 disciplinas, tem que ser diária. Imagina aqui comigo, eu sou muito fã de resolução de questões, principalmente na minha área. Eu também, como concurseiro, né, eu já fui concurseiro, e eu resolvia muitas questões, eram muitas questões. Eu queria zerar a minha banca. Então, eu tinha gana por resolver questão. E eu costumo falar o seguinte, para resolver questão, nós não podemos ter preguiça. A gente não pode ter preguiça para resolver questão. E agora, uma coisa que eu te digo, vamos arredondar aqui 2 meses para a prova? Sim. 27, um pouquinho mais. Vamos colocar 2 meses. Olha só, se você resolver 2 meses, 30, 60, né? 60 dias, arredondando para 2 meses. 60 dias, mês comercial. 60 dias. Se você resolver 2 questões por dia, até a prova você já fez 120. Olha, muita questão. É muita questão. Então, Thiago, eu não consigo 2, consigo 1. Tá bom, até a prova você já fez 60. Então, Thiago, eu consigo mais. Eu consigo 10 por dia. Eu consigo fazer 3 questões pela manhã, 3 questões à tarde, 4 questões à noite. Beleza, 600 questões. Entendeu? Então, a galera ela tem que colocar na cabeça que, Thiago, eu não tenho tempo, mas tempo para resolver 1 por dia, você tem que ter, tem que buscar. Tem que buscar. Porque é a questão que vai te sinalizar se você está bem ou se você não está bem. É a questão que vai te sinalizar se você precisa mais naquela questão do que em outra disciplina. Então, você precisa resolver questões. Porque importante também que seja da banca. Sim. Porque quando você resolve as questões da banca, você já vai ficar calejado na banca. Então, você já sabe qual é a possível pergunta que pode vir na tua prova. Que nem o que eu citei um pouco antes de razão e proporção. São questões idênticas que vem apresentando. Então, pode ser que na questão da prova do dia 27 seja uma questão bem parecida também. E você já sabe qual é o caminho que tem que ser resolvido. Então, resolver questões é primordial no concurso público e ainda mais numa reta final. A reta final não tem que ter preguiça, tem que arranjar tempo do nada para poder resolver questão. Tem que resolver. Não só da minha parte da matemática. Thiago, eu consigo resolver 5 questões, mas eu estou com dificuldade em outras, então resolve 1 de cada disciplina. Mas tem que resolver, porque você vai chegar no dia 27 e vai estar muito mais aliviado. Aquela tensão vai baixar. E fazer simulado também, né? É bom você ter uma prática de simulado, pelo menos são 60 dias, 1 a cada mês ou 2, a pessoa também se preparar para o dia da prova também, que isso também tem que ser testado. Simulado é importantíssimo. O simulado, você está ali, porque uma coisa é você resolver a questão em casa. Uma coisa é você estar na frente de um simulado com questões preparadas, como se fosse uma prova, e com a mesma atenção. Você não vai poder olhar a resolução do caderno, você não vai poder buscar. Não, é um simulado. Então, ali você testa realmente o seu conhecimento. Ali no simulado você se prepara. O simulado é importantíssimo. O simulado tem que ser feito por todo candidato. Se o candidato quer ser aprovado, tem que fazer um simulado. O simulado é a base da tua prova. O simulado é a tua atenção, é a água que você tem que levar para beber, né? A dor de cabeça que você vai sentir. Então, é o frio na barriga, porque a gente já sente o frio na barriga, né? O frio da barriga. Então, ali naquele momento, você está competindo com você mesmo, mas você está competindo. Então, é a mesma tensão da prova, é ali que você se prepara. E, professor, que mensagem final você pode deixar para quem está se preparando em busca da aprovação nesse concurso para soldado da Polícia Militar, que promete ser bastante concorrido? Então, meus amigos,
primeiro ponto foi aquilo que eu iniciei e vou terminar. É dizer sim para a matemática. Então, não há tempo de você negar. Não temos mais tempo para isso. O que você tinha que negar, você já negou. Então, agora é o momento do sim. Então, você precisa aceitar que tem matemática no teu concurso, você precisa aceitar que você precisa estudar matemática e que você vai aprender a matemática de acordo com o seu conhecimento. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu acertei isso, mas é tão pouco. Você tem que valorizar o teu processo. O pouco com mais um pouco, daqui a pouco já é muito. Então, você tem que valorizar cada pontozinho que você está aprendendo. Quando você chegar na prova, você já sabe muito. Então, a valorização do teu conhecimento tem que ficar à frente de tudo. Porque você se diminui. E se diminuir, meu irmão, nem na matemática a gente quer. A gente sempre quer um aumentar, né? Então, a gente quer multiplicar, a gente quer somar. Então, é isso que a gente está querendo com vocês. Multiplicar e somar conhecimento com vocês. Confie em você. Se a gente consegue confiar em vocês, por que vocês não vão confiar? Então, você confia, eu confio, José confia, Luiz confia, e todos nós vamos numa força só, pensamento positivo para vocês. Vamos juntos? Me chama para o churrasco, hein? Todos nós. Nós três. Não, Luiz, aí no caso do Luiz vai ter que chamar o churrasco e ainda comprar passagem de avião para ele poder participar, porque o pessoal aqui vai estar trabalhando no Rio de Janeiro. Só assim para o Luiz Fernando estar entre nós. Em dezembro eu levo, em dezembro eu estou aí. Opa, show de bola, legal. Pronto, já resolveu o problema. Professor Tiago Nunes, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Hora do Concurso. Tenho certeza que ajudou muito os candidatos que estão se preparando para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E sucesso aí também na sua trajetória de professor aí, ajudando os alunos a passarem nesse e em tantos outros concursos que ainda estão por vir. Amém. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Luiz Fernando, muito obrigado. José Lucas, muito obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui junto com vocês para poder falar para essa grande massa concurseira. Muito obrigado de coração. Luiz Fernando Caldeira, obrigado também pela sua participação aqui no podcast Hora do Concurso. Nas próximas semanas a gente vai continuar falando mais de Polícia Militar e falando também de outros concursos, porque esse ano de 2023 está bom, hein, concurso? Com certeza, voltou, os concursos voltaram com força, né, José? Então é isso aí que é importante para a gente, para os concurseiros, aqueles que querem ingressar no serviço público. Então oportunidades não faltam, né? Tem que manter os estudos em dia. Quero agradecer o professor Tiago aqui pela presença, você e os nossos ouvintes, né, que estão sempre aí nos prestigiando. E quero desejar aí também muitos bons estudos e sorte também para todos aqueles que estão participando e vão se inscrever, ou vão se inscrever ainda, né, no concurso para soldado da Polícia Militar. Tenho certeza aí que com as dicas do professor Tiago, eles vão ter aí a oportunidade de ter um bom desempenho na disciplina de matemática, sem dúvida alguma. Se você vai participar do concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, vem estudar aqui na Degrau Cultural. Estamos com turmas intensivas focadas 100% no programa oficial de soldado. Aqui você estudará com professores com larga experiência na área de concursos, como o próprio mestre Tiago Nunes, e contará com todo o apoio da nossa equipe pedagógica, que vai lhe orientar da melhor forma possível em sua preparação. Ligue agora mesmo para 21 3970 1015, repita, 3970 1015, ou acesse o site degraucultural.com.br para obter as informações. Não desista do seu objetivo e acredite no seu potencial. Então, estamos encerrando. Fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @degraucultural. Até o próximo episódio!